Bom, senhores, aqui é mais uma questão bem simples para a gente amadurecer a ideia de juros simples, utilizando a calculadora HP 12C e a calculadora científica, para quem faz estudos no ensino superior e em alguns concursos, né, onde permitem a utilização de calculadora. Aí, com isso você vai se habituando a utilizar todos os recursos desses equipamentos. E também a gente aprende o raciocínio por trás de cada questão, né? Então, vou pegar questões variadas aqui e dar continuidade à resolução dessas questões, beleza? Então, aqui eu peguei mais uma questão básica. Todos os recursos que eu for produzir aqui, você vai encontrar dentro da plataforma. Então, se você estiver assistindo o vídeo dentro do blog, acesse um pouco mais abaixo a parte da plataforma. Logo mais abaixo você vai ter um campo te mostrando como acessar, beleza? Aí você faz um cadastro simples para se tornar membro gratuito e acessar todos os conteúdos de matemática financeira que eu estou produzindo aqui. Então vai estar tudo bem organizado lá para você marcar certinho o que você já estudou, aquilo que tem de novidade e assim por diante. E também acessar os arquivos, os quizzes que eu for produzir aqui desses conteúdos ou de outros, tá joia? Aí fica um estudo bem mais rico e completo para você consumir. Então, vamos ler a questão. Considere uma pessoa que tem uma dívida de 11 mil reais a ser paga daqui a 5 meses. Se ela puder aplicar seu dinheiro hoje a juros simples de 2% ao mês, quanto precisará aplicar para poder pagar a dívida no vencimento? Então, aqui o raciocínio é o seguinte: ele tem uma dívida de 11 mil e ele está pensando na possibilidade de pegar o dinheiro, não sei se é da dívida ou de onde que vem esse dinheiro, pegar um valor X, investir ele durante 5 meses com uma taxa de rendimento de 2% ao mês com capitalização simples, né? Observe que é a juros simples, beleza? Opa, acabei pagando aqui. Então, aqui é juros simples. Então, como é que a gente vai resolver isso na HP? Aqui é um tipo de questão que vai solicitar o valor presente, né? Ele quer saber o valor que você precisa investir hoje para colher no futuro os 11 mil reais referente à dívida dessa pessoa. Então, aqui você não vai conseguir adotar aquelas conversões que a gente fez. Não sei se você já assistiu, mas no vídeo anterior a gente fez algumas adaptações nos dados, né, para inserir na HP e assim ela calcular para a gente o valor dos juros e depois, consequentemente, o montante de uma aplicação a juros simples, beleza? Ou seja, ele está se tratando então de valor futuro. E neste caso, ele vai estar tratando de valor presente. Então aqui a gente não consegue inserir no fluxo de caixa de maneira que ele calcule a juros simples. Então aqui a gente vai ter que calcular algebricamente, porém dá para ser feito também na HP, beleza? Aí você tem que ter um pouco de maldade de como usar os recursos da calculadora. Então, traduzindo aqui algebricamente o que está acontecendo, ele tem uma dívida de 11 mil, então eu vou anotar aqui, ó, colocar aqui. Então a dívida é o meu FV, que é o valor futuro. O meu I é de 2% ao mês. O meu período de investimento é 5 meses. E o meu PV, que é o que eu preciso investir hoje para colher lá no futuro os 11 mil, eu ainda não sei.
é um x, beleza? Então, qual que é a fórmula do montante para juros simples? Então, o meu valor futuro ele é igual ao meu PV vezes 1 mais I vezes N, correto? Então, o nosso trabalho aqui é isolar o PV, porque as outras informações a gente já tem. Então, isolando o PV dessa fórmula aqui, a gente consegue encontrar o valor que a gente precisa investir para resolver a questão, beleza? Então, algebricamente, a gente pode passar tudo de uma vez, todo esse parênteses aqui, para o outro lado da igualdade. Fazendo a divisão com o FV, né? Então, aqui é um fator só, né? O parênteses, ele engloba todo mundo que está dentro dele, e a operação que está sendo feita é de multiplicação. Então, eu posso passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é da divisão. Então, dessa maneira, vai ficar FV I vezes N é igual a PV, certo? Então, maravilha. Então, aqui a gente isolou, fez o isolamento correto. Ficou a incógnita isolada de um canto da igualdade, e do outro lado da igualdade eu tenho todas as informações que eu preciso. Então, basta eu substituir. Então, aqui vai ficar 11.000 mais 0,02. Lembrando que aqui a gente trata sempre com formato decimal, né? Então, 2% em formato decimal é 0,2 vezes 5. Então, o resultado disso é igual ao meu PV. Beleza? Então, como que a gente vai inserir isso na calculadora? Então, aqui funciona dessa maneira. A gente vai... Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Deixa eu olhar, agora tá. Primeiro passo, né? Sempre zerar tudo. Zero tudo certinho. FCLX, FFIN e G8. Então, algebricamente, a gente vai fazer a operação da seguinte maneira. Então, a gente primeiro insere o numerador, que é 11.000, que é o nosso FV, e insere esse valor em uma memória, da Inter. Depois a gente vai passar para o denominador. Então, a gente coloca 1, Enter, depois 0.02, Enter e 5. Pronto, a gente inseriu. Esse último passo você não clica em Enter, porque você não quer colocar esse valor na memória, você quer fazer operações a partir desse número com as informações que você já inseriu na memória, beleza? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer com essa última informação é de multiplicação, que primeiro ele faz a multiplicação com 002, beleza? Então, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, ele vai pegar 5 e multiplicar com a informação anterior que a gente inseriu. Então, fazendo a multiplicação vai ficar 0.1, certo? Depois nós vamos somar, que a penúltima informação que a gente inseriu foi 1. Então, ele vai pegar o resultado da multiplicação e somar com 1. Então, a gente clica em soma. E depois fazer a divisão, que ele vai pegar o resultado dessa multiplicação e dessa soma, que é o nosso parênteses no denominador, e dividir com o FV. Então, vai ficar o FV dividido pelo esse resultado, beleza? Então, faz a divisão. E aqui a gente encontra exatamente o valor do nosso PV. O PV aqui. Então, voltando lá.
Voltando aqui no caderno, o nosso PV é de R$ 10.000. Então, se a gente investir esses 10 mil durante 5 meses com uma capitalização simples e um rendimento de 2% ao mês, a gente vai conseguir os 11 mil que a gente pretende para pagar a dívida, beleza? Então, resumindo aqui os passos das informações que a gente inseriu, o primeiro passo foi inserir 11 mil. Aí nós teclamos Enter. Depois nós passamos para o denominador. Aí começamos aqui pelo 1, Enter. Depois pelo 002. Esse asterisco aqui é só para separar, tá bom? Mas não vai utilizar na calculadora não. Então depois é 0,02. Enter. E depois o 5. Aí no 5, como ele é o último dado, você já dá o comando o comando da operação a ser feita entre esses dois últimos dados que você inseriu. Então a primeira operação que você vai fazer é de multiplicação. Aí você clica no X. Logo em seguida, você faz... Aqui eu vou colocar em quadrados para você enxergar que é teclas, tá bom? Então aqui você tecla X. Logo na sequência, ele vai pegar o resultado disso e fazer a soma com a informação anterior que foi inserida, que no caso é 1, entendeu? Então ele vai pegar o resultado disso e somar. E depois ele vai fazer a divisão entre o primeiro e o resultado de toda essa operação, beleza? Então, o resultado disso, pode clicar tudo na sequência. Não sei se você está acompanhando e usando a calculadora, mas pode fazer tudo na sequência que vai dar certinho, igual você viu aí na gravação da tela da calculadora, beleza? Então o resultado vai dar 10 mil. Joia? Então é assim que a gente resolve questões envolvendo valor presente, né? O valor atual de uma aplicação. Aí se fosse um valor futuro, aí você faria da forma que a gente fez no exercício anterior, de converter o período em dias e a taxa em ano. Então o período tem que ser anual, o período tem que ser dia e a taxa anual, entendeu? Aí você insere os valores conforme for de juros compostos e você solicita o valor futuro você solicita o valor dos juros, né, dessa aplicação. Daí ele retorna exatamente os juros e basta você clicar em soma, que ele vai somar os juros mais o valor presente e assim você consegue um montante, beleza? Mas aí eu vou fazer umas questões para a gente ir memorizando essas variações de como calcular no HP, beleza? Então vamos para a próxima questão. Já estava esquecendo que precisa resolver na Cássio, né? Na científica. Então vamos fazer as contas aqui também na calculadora científica. É de forma muito simples, né? A gente vai ligar a calculadora e vamos inserir os dados. Então aqui a gente coloca 11 mil dividido e faz a mesma estrutura que a gente colocou lá na equação, beleza? Fazendo o isolamento lá do PV. Aqui a gente abre parênteses, 1 mais 0,02 vezes 5. Fecha parênteses e dá igual exatamente os 10 mil. Bacana?
Então aqui você tenha cuidado aqui com a posição dos parênteses. Aqui a gente respeitou, a calculadora respeita a ordem das operações, né? Que primeiro sempre multiplicação e divisão, depois que ele faz soma e subtração. Então aqui não tinha necessidade de separar com parênteses. Aí pode acionar a calculadora diretamente, beleza? Então é simples dessa maneira. Agora vamos para a próxima questão. Então aqui nós temos um problema bem similar, com valores um pouco diferentes e em 3 variações, né? Vamos ver aqui. Uma dívida de 50 mil vence daqui a 8 meses, certo? Então, considerando uma taxa de juros simples de 2% ao mês, calcule o seu valor atual. Aí tem 3 datas diferentes. Então ele quer saber o valor atual hoje, B, 3 meses antes do vencimento e daqui a 2 meses. Então preste bem atenção aí em cada uma para você não cometer equívocos. Então, raciocínio por trás é o mesmo. Então é montar a equação do valor futuro de uma aplicação e fazer o isolamento da incógnita que você não tem conhecimento. E aqui no caso é a mesma incógnita. A gente quer saber o PV em diferentes períodos. Então vamos organizar aí cada uma. Vamos fazer a A primeiro. Então aqui na letra A nós temos o FV é igual ao PV 1 mais I vezes N. Fazendo o isolamento novamente, vai ficar mais I vezes N. Correto? Até aqui é bem tranquilo, né? Substituindo os valores, mais a taxa de 2%. E ele quer saber o valor hoje. Então, eu tenho que considerar 8 meses. Certo? Então, vezes 8. Porque 50 mil é lá no futuro. É daqui a 8 meses. Aí, trazendo para hoje, ou seja, 8 meses antes do vencimento, eu vou ter o resultado do meu PV que eu quero. Então, acionando esses valores na calculadora, vai ser da seguinte maneira. Então, vamos lá na calculadora, HP. Vamos aqui zerar, né? FCLX, FFIN e G8. E inserir aqui os dados. Então, primeiro é 50 mil. 50 mil, Enter. Depois 1, Enter. Depois 0.02, Enter. E 8. Pronto. Aí a partir de agora você vai inserir as operações na mesma ordem. Então a primeira operação que eu quero que faça é de multiplicação com os juros. Então, vezes. Depois eu quero que ele some com 1, que é o nosso capital, né? E depois eu quero que ele divida com o valor futuro, que é o 50 mil. Então vai dar aí exatamente este valor, 43 mil. Então anotando lá, anotando no caderno, vai dar igual a 43.103,45. Vamos arredondar aí. Beleza? Então, joia. Agora, e na situação B, onde ele fala 3 meses antes do vencimento? 3 meses antes do vencimento é no mês 5, né? Mas ele quer retornar apenas 3 meses. Então, o nosso M aqui seria em tese um pouco de desconto, né?
é um desconto de 3 meses apenas. Então aqui a gente vai inserir, o nosso N não vai ser mais 8, porque ele não está regredindo 8 meses, está regredindo apenas 3. Então o nosso N é igual a 8, beleza? Ó, igual a 3. Então, aqui a fórmula é a mesma. Não vou nem fazer a operação algébrica aqui novamente. Agora eu vou apenas inserir os dados diferentes, que a maioria é igual, né? Mais 0,02 vezes 5, ó, vezes 3, certo? Aqui vai voltar apenas 3 meses. Qual que vai ser esse valor lá na calculadora? Então, vamos apagar aqui na memória. FCLX, Ffin. O Gend não precisa não, porque a gente não usou nada na memória G, né? O comando G. Então aqui nós vamos colocar 50.000. Enter. Depois 1, Enter. 0,02 Enter e 3. Joia, inserindo todos os dados. Agora nós vamos inserir as operações. A primeira operação é de multiplicação, eu quero que multiplique com a taxa de juros. Depois eu quero que ele some com 1, então eu quero 1 mais esse resultado. Depois eu quero que ele faça a divisão com o valor da minha dívida, que é o valor futuro. Aí vai dar 47.169,81. Beleza? Então, a 3 meses do vencimento ele vai ter esse resultado aí. 47.169,81 centavos. Beleza? O C é daqui a 2 meses, né? Então, de hoje, daqui a 2 meses, então vai faltar 6 meses para completar, né? O período da dívida. Então, a gente vai regredir 6 meses aí no fluxo de caixa. Entendeu? Então, aqui, voltando, reescrevendo novamente. Vezes 6, que está considerando a partir de hoje, né? Daqui a 2 meses. Então, faltam ainda 6 meses para completar o vencimento dessa dívida. Então, a gente faz nosso N vira 6. Bacana? Então, novamente, vamos lá. Então, observe bem. Tem que dar um valor entre 47.169 e 43.103, né? Porque está entre o 6 está entre 3 e 8. Então, se tiver um valor menor do que 43 ou maior que 47, é porque a gente fez alguma coisa errada. Beleza? Em algum ponto, pode ser que não seja nesse ponto, pode ser que seja em outro, mas aí essas são coisas que eu estou falando para você ir observando para saber se está batendo tudo certinho, entendeu? Então, vamos lá na calculadora. FCLX, Ffin, então vamos inserir 50.000, 50.000 Enter, 1 Enter, 0,02 Enter e 6. Pronto. Eu quero que faça primeiro multiplicação, depois soma, depois divisão. Exatamente aquilo que a gente estava prevendo. Então deu um resultado entre 43.000
e 47 mil. Perfeito? Então ficou dentro das nossas expectativas. Pode ser ainda que você tenha errado, mas a probabilidade já é menor, né? Já tem um mínimo aí de, de lógica para você dar uma resposta assim, entendeu? Mas aqui tá certinho. Tô falando uma situação que você não saiba a resposta correta. Então 44.642 e 86, vou arredondar, 86 centavos. Bacana? Então é isso. É um exercício interessante também e que ajudou a gente a raciocinar usando outro ponto de vista, né? Usando o valor presente agora. Beleza? Então fiquem acompanhando nas nossas redes sociais, pelo blog, de preferência pela plataforma, porque é lá que a gente vai postar os materiais de forma mais completa, por exemplo, com as anotações aqui deste caderno, com os quizzes que eu for produzir para essa aula específica, entendeu? Para te ajudar a sempre fixar esses conteúdos que você está vendo pela primeira vez ou que não está compreendendo direito em um primeiro momento, beleza? Aí você, utilizando o material completo, fazendo tudo que eu estou propondo, as probabilidades vão ficar favoráveis para você, beleza? Então eu te encontro na plataforma e até as próximas. Até mais.